Quantas vezes a gente, antes de conhecer a Deus, as pessoas vinham falar, você morrer vai para o inferno, não sei o quê. Quantas vezes a gente não ouviu coisas assim, né? Leis. Ó, você tem que amar Deus, hein? E tal, e querendo enfiar dentro de você, meu, querendo um trabalho. Se não fosse o Senhor chegar perto, meu, e sentir, você sentir, meu, você fala, nossa, eu tô sentindo Deus, meu. Nossa, Deus está sentindo, eu tô sentindo, meu, o Senhor me ama. Alguma coisa assim, maravilhosa, né? Uma sensação, até física, exatamente. As pessoas falam, mas isso aí é só sensação da alma. Ué, e o Senhor tinha que curar o quê? Minha alma. Minha alma estava destruída, né? E o meu espírito estava morto. Jesus ressuscitou. E por quê? Porque o Senhor teve piedade. Outra coisa, ele se aproximou, né? Complementei aqui, o Senhor Jesus não ficou de longe. Ele veio perto, né? A gente pode ver na nossa vida, por mais que a gente tenha pessoas muito amadas, pastores, né? Esposa, tudo, e mães e pais, melhores amigos, a gente sabe, meu, só Jesus chega perto de algumas coisas, meu, que ninguém chega, sabe? Ninguém. Você pode ter o melhor amigo do mundo, ele pode ser a pessoa mais fiel do mundo, mas ele vai ter um ponto que ele vai falhar e aí Jesus vai falar, tô aqui. Né? E o Senhor, ele se aproxima, né, na nossa vida. E o bom samaritano fez algo, ele curou as feridas do homem. Né? O bom samaritano curou a ferida do homem. Jesus, meu, nossa vida é assim. A gente vive, né, a gente vive mesmo o Senhor curando nossa alma dia a dia. Meu. Naquilo mesmo que o Ale estava ministrando na semana passada, meu, foi tremendo. É o Senhor, meu, cada dia trabalhando no nosso caráter. Meu. Cada dia o Senhor curando e tocando. E isso é maravilhoso. Né? Se não fosse a cura do Senhor Jesus, meu, a ciência, por mais que ela tenha algumas coisas boas que ela pode fazer e tal, existem até situações que a ciência fala, ó, existe uma enfermidade, mas eles não sabem dizer o que é. Quantos casos a gente já ouviu falar, né? O que é isso? É uma situação espiritual que só quem é espiritual pode resolver. Jesus Cristo. Né? E foi o que aquele bom samaritano fez. E aí, aquele homem deitou sobre aquele homem ferido o vinho e o óleo. Não foi o que Jesus fez por nós? Jesus veio, derramou o vinho. Quando lá na ceia que Jesus falou, esse é o cálice da nova aliança. Né? Esse é o quê? É o meu sangue que vocês vão beber. Né? O meu sangue, pensa bem. O Senhor Jesus derramou o vinho na nossa vida. O vinho muitas vezes é representado pela alegria. Mas a gente sabe que o vinho genuíno mesmo, que o próprio Jesus, né, ministrou, era o quê? O próprio sangue dele. O Senhor Jesus derramou o sangue dele por nós. Né? E pelo sangue de Jesus Cristo a gente é justificado. Aquele homem que entendia da lei, o perito da lei, ele não tinha, assim, ele se justificava. E ele não era justificado. Então ele queria se justificar. Por quê? Porque ele não era justificado. A gente sabe que o quê? Que é só o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Né? Às vezes eu tenho que sair por aí me justificando e tal, o sangue de Jesus me justifica, meu. É o sangue de Jesus. Eu quero ver o demônio que vai olhar e vai querer acusar. Por quê? Quem acusará, né, os eleitos de Deus? Se é Deus que os justifica. Né? Quem os condenará? Se é Cristo Jesus que morreu por eles, meu. Acabou. Amém? E ele derramou óleo. Jesus, né? Jesus derramou o quê? A unção de Deus, pelo Espírito de Deus pelo Espírito que estava nele, ele derramou sobre nós. É a promessa. Né? Pensa bem. Tem pessoa que fala assim, não, negócio de Espírito, eu não sou muito assim e tal. Pensa bem. Jesus, quando ele veio na carne, ele não usurpou ser a Deus, mas Jesus era Deus, certo? Jesus Deus, né? Não tem como falar assim, não, ele deixou um pouquinho de ser Deus, não. Ele 100% Deus, 100% homem. Né? Deus habitando no corpo carnal, no corpo humano. Pensa bem, Jesus, Deus. E mesmo sendo Deus, precisou do Espírito. Quanto mais nós. Se Jesus precisou do Espírito de Deus, e ele só começou a operar quando o Espírito de Deus veio nele, quanto mais eu. Nossa, meu Deus, necessito e apelido. Então, o Senhor Jesus derramou em nós o quê? O Espírito dele. Para quê? Para que a gente tenha comunhão e paz com Deus. Por quê? Porque o homem espiritual, ele discerne as coisas espiritualmente. Né? Então, a gente só vai discernir as coisas de Deus pelo Espírito. Jesus falou, olha, o Espírito não vai falar sobre ele mesmo. Ele vai falar tudo que eu vos tenho falado. Então, o Espírito de Deus, ele nos lembra, a palavra de Deus. Quando a gente está no momento assim, o Espírito Santo vem,
Lembra? Aquela situação e tal. E você, nossa, meu. Aí você está lendo a Bíblia assim, você já leu o texto lá 1000 vezes. Mas você passa por ele de novo, brilha. Aquilo, pum, salta para cima assim. Na frente dos teus olhos é o quê? É o Espírito de Deus revelando a palavra dele para o nosso coração. Então, Jesus veio e derramou também o Espírito dele. E aquele homem fez mais uma coisa, que foi a hospedaria. Jesus, o bom samaritano falou o seguinte para o hospedeiro, olha, esse homem aqui, tá, eu curei ele e tudo mais, vou deixar nessa hospedagem. Tudo o que esse homem, tudo que usar, os dias que ele ficar, pode deixar que eu vou pagar. Porque um grande questionamento, até das pessoas que não querem andar com Deus, é exatamente esse. Ah, meu, tudo bem, na hora lá a pessoa vai até aceitar Jesus lá e tal. Mas, meu, e depois, como vai ser? Eu vou pecar de novo. Meu, como que... Porque depois eu não vou segurar, eu não vou querer deixar de ir em tal lugar, fazer tal coisa e não sei o quê. A pessoa, de repente, o diabo acaba trazendo essa confusão na mente dela. Mas o Senhor Jesus, meu, ele nos prometeu que, quando Jesus falou lá até em João 3 sobre o novo nascimento, né, Jesus falou para Nicodemos, olha, importa nascer de novo, tem que nascer da água, do Espírito e tal. Pensa bem, quantas vezes na carne a gente nasceu? Uma, né? A gente nasceu uma vez. Quantas vezes no Espírito também pode-se nascer? Uma.